Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Lélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, na congregação Nova Campina Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as revistas da CPAD, classe de adultos, e estamos na última lição, né? Estamos na última lição hoje, vamos estudar a última lição do segundo trimestre do ano de 2025. O título do trimestre, nesse trimestre, foi E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estudamos aqui durante esse trimestre o Evangelho segundo São João, o evangelista São João. E vamos terminar hoje com a lição 13, Renovação da Esperança, né? Foi um trimestre que foi comentado pelo pastor Elianai Cabral. E aí que tivemos aqui grandes ensinamentos para as nossas vidas através daquilo que aprendemos, né? E eu fico até... Eu sei que o próximo trimestre entrará, serão lições maravilhosas também, mas sempre quando termina o trimestre onde a gente gosta muito do assunto, então a gente fica até, assim, cria aquele sabor que cria um pouco mais, estudar mais um pouco lições sobre o Evangelho segundo São João. Mas vamos então a essa lição que diz Renovação da Esperança. Textual. Em 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. A verdade prática diz: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Fique bem com esse texto agora, que inclusive, de certa forma, este assunto que vamos estudar hoje foi estudado assim de uma forma bem resumida no final da lição passada, já que a lição passada fala da condenação, o julgamento, morte, a ressurreição de Cristo, e o terceiro ponto é que falava da ressurreição, e hoje nós vamos tocar um pouco mais abrangentemente neste ponto. No finalzinho do Evangelho segundo São João, a leitura bíblica em classe é João 20, versículos 19, 20 e depois do 24 ao 31. Chegando após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porém, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então vamos aqui para a nossa introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. Então, uma definição para esse estudo aqui: esperança, uma palavra que poderia definir. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição,
somos convidados a renovar a nossa esperança. E que esperança é essa? Nossa esperança está fundamentada em quê? Veja bem, às vezes quando a gente prega, fala na igreja, é o meu ponto de vista, podemos até dizer que é o ponto de vista da denominação, em que a esperança do crente, e isso contrapõe com alguma coisa que hoje é pregada, ensinada em muitos lugares, a esperança do crente não pode estar galgada em ele se tornar um cristão e a sua maior esperança é ser curado de uma enfermidade. Ele se tornando cristão e a maior esperança dele é ter um bom emprego, ganhar um bom salário, adquirir uma casa própria, comprar um carro ou qualquer outra bênção material que esteja vinculada a esta vivência, a este mundo. Nós temos uma promessa do Senhor, estudamos isso recentemente aqui, que o Senhor Jesus disse, o adversário, o inimigo, veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. E a vida com abundância que ele dá, ele não estava falando de bênçãos materiais, ele estava falando de uma vida com Cristo. As bênçãos materiais poderão vir? Sim. Elas vieram sobre alguns homens de Deus. Semana passada nós estudamos sobre José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus. Como a própria lição disse, ele era abastado, ou seja, ele tinha uma boa condição financeira. Mas já pegamos um Paulo que tinha uma situação boa e deixou tudo para lá para ser um seguidor de Cristo, ser um missionário. A gente poderia falar, embora a liderança judaica falou que Pedro e João eram homens iletrados, mas eles eram pescadores na Galileia, onde o pescador tinha uma boa condição. Eles largaram tudo para seguir a Cristo. Então, vida com abundância é uma vida de comunhão com Deus. E aí, meu amado irmão, que entra a questão. Nós cremos na morte vicária de Cristo na cruz do Calvário para perdoar nossos pecados e cremos na sua ressurreição ao terceiro dia. E, consequentemente, por que ele ressuscitou? A última palavra dita aos cristãos, eu vou ler para você aqui na Bíblia Sagrada, antes de Cristo subir. Não dita por Cristo, mas dita pelos anjos. Nós reportamos aqui a Atos capítulo 1 e vamos ver aqui. A última palavra que o Senhor disse em vida para eles aqui foi: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto de Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Mas eu não quero ficar com esta parte, eu quero ir a seguir. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Então, ele foi para os céus. E aí, estando com os olhos fitos no céu, estava olhando para cima, olhando, ainda talvez sem entender tão bem. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, obviamente eram anjos de Deus, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como do céu o vistes ir. Então, na verdade, a primeira promessa dada à igreja após Cristo ter sido elevado ao céu, que ele voltaria. Então, a esperança do crente é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso só se tornou esperança para a igreja porque ele ressuscitou, como vamos estudar aqui na lição. Então, vamos aqui, a aparição de Jesus Cristo é a primeira subdivisão. Subdivisão 1 diz: paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeúntes do lado de fora da casa, onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Isso está claro aqui em João capítulo 20, versículo 19, acho que está até no texto aqui. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, um discípulo com medo dos judeus se tinham juntado, chegou Jesus.
Então estavam ali. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, mas sim à tarde, naquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. No entanto, eles mostravam ceticismo contra a afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos já estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam desprotegidos. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância, João 19, 27 e 20, 10. Vamos lá para João 19, 27. Depois disso, disse ao discípulo: eis aí tua mãe, e desde agora o discípulo recebeu em sua casa. É a palavra do Senhor para João ao pé da cruz. No capítulo 20, versículo 10, tornaram, pois, os discípulos para casa. Depois vamos comentar isso aqui. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Então aqui bem abrangente, o tema é a aparição de Jesus após ele ter ressuscitado. Então o que aconteceu? Vejamos aqui. O que aconteceu? Jesus ressuscitou. Nós vimos na lição passada, houve um terremoto, onde se colocou sobre a pedra que abriu o sepulcro. Maria Madalena e outras mulheres vieram pensando em cuidar do corpo de Cristo. Ali, porque já explicamos na lição passada, não era um enterro como hoje, só rola no caixão, desce uma quantidade, um buraco num cemitério ou numa gaveta, e depois ali se cobre com terra, na gaveta se tampa ali, concreta, e ali fica o corpo até o povo levar. Naquele tempo, se colocava aquele túmulo que José de Arimateia colocou Cristo, assim como o túmulo de Lázaro, era uma caverna, a qual se colocava o corpo sobre uma pedra, no caso colocaram especiarias, alguma coisa assim, um lenço na sua cabeça, um lençol, e ele ficou ali. Ao terceiro dia, quando foram ali, as mulheres encontraram aquela situação. Então, elas voltaram, falaram para os discípulos. Pedro e João correram até o sepulcro, como isso tudo está na lição passada, nós apenas estamos repetindo. João chegou primeiro, mas não entrou. Pedro entra, encontra o lenço da sua cabeça, não encontra o corpo. Depois João entra, e ali ele, como escreveu o Evangelho, diz que ele creu. Mas eles voltaram para o mesmo lugar onde estavam os outros discípulos, e aí ele fala aqui, que quando Jesus foi preso ali, cada um voltou para sua casa. João ficou ao pé da cruz, Pedro ainda esteve lá na questão onde ele negou a Cristo, mas os outros se afastaram também. Depois eles se reencontraram e ficaram nesse lugar. Alguns dizem que era o mesmo lugar da ceia. A Bíblia não relata exatamente, mas eles estavam ali reunidos num lugar em Jerusalém, com as portas fechadas, com medo dos judeus, como já lemos aqui. Cristo, então, quando Maria Madalena, novamente ela está ali, ainda, e ela entra no sepulcro e aparecem 2 anjos, e ele diz: onde botaram o corpo dele? Não, ele não está aqui. E Maria Madalena volta e vê um homem, e ela acha que esse homem é o jardineiro, o hortelão, e pergunta: onde puseste seu corpo? Ela não entendeu ainda, ela não entendia que Cristo tinha ressuscitado. Ela achou que alguém foi lá e pegou o corpo de Cristo e sumiu com o seu corpo. Então ele fala: Maria. Então ela responde para ele: Rabone, ou mestre. E aí ele vai, diz para os meus irmãos que eu segui para Galiléia, que eu vou encontrar com eles. Mas eles ainda não haviam crido nisto. E estavam trancados ali. Primeiro dia da semana,
Então Cristo entra naquele lugar sem precisar passar pelas portas no corpo glorioso, e Tomé não estava neste dia lá. Jesus só mostra para eles não pediram. Mas eu até falei na lição passada, quando Jesus aparece a última vez, e o texto está aqui, eu vou repetir só, meu amado irmão, porque é importante a gente, dentro do nosso estudo, estudar todas essas questões. Está aqui em Mateus 28, na parte da grande comissão, Mateus, sim, aqui, Mateus 28, no versículo 17. E 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte Jesus, lhe tinha dizendo, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ou seja, não foi só Tomé que duvidou, mas outros também duvidaram, mesmo aqueles que foram ali, viram o sepulcro vazio, mas ainda não conseguiam entender. Então Jesus vai ali, e a primeira coisa que ele faz é mostrar as suas mãos, as suas marcas. Vamos ler até o texto aqui, né? De João capítulo 20, está dentro da lição passada, mas está dentro desse primeiro ponto, que depois nós vamos estudar mais detidamente a segunda vez que ele apareceu. Mas vamos aqui. A gente sempre diz que é um estudo bíblico, né? Em João capítulo 20. Chegaram, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus que se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Isso foi importante também, porque Jesus havia uma profecia, que se não me engano está no livro de Zacarias, de esperão ao que traspassava. Não era para os discípulos, essa é para os judeus, no tempo final, quando Jesus voltar, então eles vão ver as marcas das suas mãos. Era importante para isso. Então, e também, vamos ver aqui no transcorrer da lição, é importante para nós, porque vendo que Jesus não ressuscitou em espírito, mas ressuscitou no corpo, e nós também um dia vamos ressuscitar num corpo glorioso. Então Jesus aparece ali, fala com eles, depois ele se retira, e uma semana depois ele volta, e aí é o que ele vai comentar aqui adiante. O próximo subdivisão ele vai falar de todas as aparições de Jesus nos tempos que ele esteve com seus discípulos. São, como vamos estudar aqui, foram 40 dias entre a morte e a sua subida ao céu. Registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Em suas aparições começaram com 1. Maria Madalena junto ao túmulo vazio. Eu já falei aqui, mas vamos ler um pouco mais aqui. Vamos ler não o texto todo que ele cita aqui, mas vamos ler alguns textos. A partir do 11. Maria estava chorando fora junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, cabeceira e outro aos pés. E disseram a eles, mulher, por que choras? Ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dentro de tudo isso, voltou-se para trás. Então, os anjos nem responderam nada para ela. E viu Jesus em pé, mas não sabia quem era, e aquilo que a gente falou, perguntou. Ele pergunta, por que chora? Quem busca? E ela, pensando que era você, não falou. Onde levou o corpo do meu Senhor? E ele fala, Maria, ela fala, Rabone, e o Senhor, então, falou para não se detenha e dar o recado da sua ressurreição aos discípulos. Essa foi a primeira aparição de Jesus. A segunda, do versículo 8 ao 10. Diz assim, e suas aparições começaram com Maria Madalena, e seguiram-se as mulheres que retornaram à sepultura para anunciar ao discípulo que o túmulo estava vazio. Mateus 28, 8 a 10, eu estou aqui olhando em João, né? Então vamos lá. Porque as 10 aparições de Jesus não estão registradas apenas nos evangelhos, estão em toda parte da Bíblia, aqui em vários textos separados, nós vamos ler mais ou menos aqui. E saindo elas preciosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram no céu aos seus discípulos, indo elas, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo, e elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Então Jesus disse, não temais, e dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Foi o relato de João aqui, quando
a Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, Jesus aparece a elas. Depois foi a vez de Pedro. Lucas 24, 34. Vamos lá. Pastor, porque o senhor está lendo? É sempre para mostrar aos irmãos que isso não é o pensamento do pastor que escreveu a lição, mas é o texto bíblico. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então há um momento que Jesus aparece a Pedro. Isso vai se repetir lá no relato em 1 Coríntios 15, 5, por isso que eu falei que não está só nos evangelhos. Ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús, Lucas 24, do 13 ao 32, é muito longo, eu nem vou ler, os irmãos conhecem esse. Jesus foi aparecendo com eles estavam voltando para Emaús, e Jesus perguntou porque estava triste. Você é peregrino, para cá não sabe o que aconteceu, Jesus apareceu aí, disse que era mestre e tal, estou parafraseando, né? E depois ele morre, aí ele vai na Escritura e mostra que era necessário que o Messias morresse. E aí, quando chega lá, na cidade, eu vou passar adiante, não, fica aqui, come com a gente. Quando parte o ponto, ele reconhece que é Cristo, ele some, e eles voltam para Jerusalém e anunciam os discípulos que eles também tinham visto Jesus. Jesus também se revelou aos discípulos reunidos numa casa de Jerusalém, enquanto Tomé não estava presente, é o texto que acabamos de comentar, e posteriormente a sexta, na presença de Tomé, que é o texto que depois vai ser comentado aqui na lição. A seguir apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, que é aquela questão de João capítulo 21, onde Pedro resolve pescar e vai com outros discípulos, também vai ser comentado aqui, e Jesus aparece, ele a princípio não reconhece, ele pergunta na praia se tem algum peixe, e falam para Pedro, olha, é o Senhor, acho que é João mesmo que fala para ele. Vamos até ver aqui, né? já que estamos lendo todos os textos, vamos ler aqui também João capítulo 21. Filhos, tem de alguma coisa de comer? Respondeu, não. Ele disse, lançai a rede direita do barco, acharei. Lançaram, pois, não podia tirar para a multidão do peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. E João se cingiu com a túnica, estava nu, ou seja, estava com roupas menores, lançou-se o mar, e os outros foram puxando o barco, o peixe, o mar, né? Aquela pesca que eles ali fizeram. Chegou lá, Jesus já tinha até a comida. E eles pegaram 153 grandes peixes, mas a rede não se rompeu, e foi esse momento de aparição e desse milagre também que Jesus fez após a sua ressurreição. O oitavo, depois da aparição dos apóstolos a mais de 500 seguidores, isso está em Mateus 28, 16 a 20, Marcos 16, 15 a 18, que é a grande comissão, e além disso, Paulo nos fala sobre isso em 1 Coríntios 15, 6. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, isso está registrado em 1 Coríntios 15, 7. E por fim manifestou-se pela última vez durante a ascensão no Monte das Oliveiras, Marcos 16, 19 e 20, Lucas 24, 50 a 53 e Atos 1, de 6 a 12. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Eu não duvido que Cristo ressuscitou, eu disse até semana passada, naquela última parte. Mas, pastor, por que nem o autor duvida, a CPD duvida, a Assembleia de Deus duvida, a Igreja Pentecostal duvida? Não. Mas há, infelizmente, pessoas hoje que estão querendo só crer aquilo que a sua razão consegue observar. E se tirar a ressurreição de Cristo do Evangelho, acabou o Evangelho. Cristo ressuscitou, a Bíblia diz. Eu disse semana passada, não vou repetir tudo, há várias evidências, inclusive arqueológicas, históricas, todos os motivos para mostrar que ele verdadeiramente ressuscitou, e a Bíblia registra, pelo menos, Jesus apareceu 10 vezes distintas. Algumas dessas aparições são repetidas, ou seja, o Evangelho fala e outro também, mas algumas, como a Tiago, só Paulo fala lá que apareceu Tiago, o texto de Pedro está em vários lugares, então nós vemos aqui. Vamos agora para preciosas lições. Então, vamos tirar lições do fato da aparição de Jesus Cristo após ressuscitar. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando:
E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como nosso Senhor. Então, tem 3 lições, pastor. Não, acredito que também o autor da lição, podemos tirar N lições do fato da ressurreição de Cristo, somente que aqui ele fala em 3. A primeira, a qual ele quer dizer, ponto culminante da fé cristã. Acabei de dizer no ponto anterior, volto a repetir, talvez repita em toda esta lição. É o ponto culminante da fé cristã. Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele não está morto, Ele não está no sepulcro, Ele não está sepultado. Já fiz uma crítica construtiva. Hoje muitos crentes gastam muito dinheiro, e alguns também ganham muito dinheiro, com excursões a Jerusalém para ver onde Jesus fez isso, Jesus, e tem lá uma igreja do Santo Sepulcro. Aqui Jesus foi sepultado. Eu não preciso ir a Jerusalém para ver o lugar onde Jesus foi sepultado, porque ele não está sepultado lá. Na verdade, meu amado irmão, eu nunca voltei ao cemitério para ver o sepulcro da minha mãe e do meu pai. Eles já morreram, eu nunca voltei lá para botar flores, para fazer qualquer outra coisa. Pastor, por quê? Porque, meu amado irmão, meu pai já morreu mais de 30 anos, minha mãe em 2012, então já vão-se 13 anos. A Bíblia diz, do pó vieste ao pó voltarás. E aí eu estou falando aqui uma coisa à parte da ressurreição de Cristo, da morte dele, falando do ser humano. Então, lá não está mais. A alma de meu pai e de minha mãe estão, porque eram cristãos, morreram na igreja, assim creio e acredito verdadeiramente, estão esperando no terceiro céu, no paraíso, o dia que Cristo voltará para arrebatar a igreja e eles ressuscitarão em corpo glorioso. Se eu já estiver morto nessa época, também ressuscitarei em corpo glorioso para encontrar o Senhor nos ares, como uma promessa que ele vai citar aqui no final deste ponto. Ok? Então, ponto culminante. E quando, inclusive, ele diz, aqui Paulo diz para a igreja em Corinto. Por que Paulo falou de ressurreição para a igreja em Corinto? Porque a igreja em Corinto tinha gente já não acreditando mais que haveria ressurreição de mortos. É por isso que ele escreveu aquele capítulo, 58 versículos, praticamente todos eles falando sobre a ressurreição, tanto de Cristo como da ressurreição, que também vai acontecer com os servos de Deus, a qual permanecendo firme até o final. Então veja bem, meu amado irmão, ponto crucial. Se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação que ele estava fazendo e é vã a fé que eles tinham na pregação que ele tinha pregado. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria ao saber que ele está vivo. Eu já disse aqui, vou repetir. Inclusive, existe um hino da APA Cristão, o hino 300. Inclusive, eu até olhei aqui, né, porque a lição da CPD, elas nos indicam hinos para cantar na Escola Bíblica Dominical. E eu até pensei que eles colocariam o 300. Eles colocaram. Eu vou até ler aqui, porque de uma maneira faz parte da lição, né? Eles colocaram aqui o 42. O hino de número 42. Eu acho que eu sei até qual é. Isso é maravilhoso, esse hino. Saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos postai, que fala da sua morte e ressurreição. Também ele bota o 400, também no conhecido. Mas eu pensei que ele ia colocar o 300, e daqui a pouco eu vou explicar até em cima desse ponto aqui. O 400 nos diz, em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Mas o 300 diz, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Essa é a esperança do crente. A esperança do crente, meu amado irmão, vou falar uma coisa aqui que eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, quando que você vai assistir, e eu quero que você me entenda bem o que eu vou falar. Nós estamos vivendo no Brasil hoje, vivendo um momento muito difícil, complicado, politicamente falando. Mas a esperança do crente não está em um partido, em um candidato. A esperança do crente não está em uma ideologia política. Porque se tivesse, meu amado irmão, no Brasil nós já tivemos governo de centro,
nós já tivemos governo de esquerda, nós tivemos governo de direita. E em todos eles nós tivemos também problemas. Talvez uns mais e outros menos, mas já tivemos. Nós tivemos todo tipo de presidente, de governador, de prefeito e tal. A nossa esperança não está aqui, porque nós sabemos, nós, principalmente pentecostais, que cremos que esse mundo vai piorar, piorar, piorar. Então Cristo volta e arrebata a igreja, e depois sim vem a grande tribulação, o anticristo, todo aquilo que a gente sempre prega e ensina na parte escatológica. Então nossa esperança é que Cristo ressuscitou e que ele brevemente voltará para buscar a sua igreja. Não está em nada ligado a este mundo, às coisas deste mundo, ou aquilo que este mundo possa nos proporcionar. Depois ele diz aqui, certeza e alegria. E a última parte que ele fala é que a promessa da ressurreição dos mortos, a renovação da esperança é a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Aí ele bota 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16, que eu vou ler aqui agora para os irmãos, que é muito importante também para nós. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do 14 ao 16. Poderíamos ler até do 13 ao 18, mas ele diz, vamos lá. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dorme, os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para além do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou além. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados simultaneamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolar-nos uns aos outros com estas palavras. E o que ele diz aqui, a terceira lição, renovação da esperança e a promessa da ressurreição dos mortos. Um dia seremos como nosso Senhor, como há uma promessa em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Filhinhos, agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. E nós seremos Deus? Não, nunca. Os mormons disseram que Deus é hoje, nós amanhã vamos ser. Isso é uma heresia. Não, nós nunca vamos ser deuses. A palavra é semelhante. Porque ele ressuscitou em corpo glorioso e subiu ao céu em corpo glorioso. As marcas estão sobre ele. Está escrito na palavra, verão aquele a qual transpassaram, quando ele voltar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós teremos também um corpo glorioso. Por isso, seremos como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estudamos aqui essa primeira subdivisão, a aparição de Jesus Cristo. Agora vamos ver a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Vamos voltar a tocar em alguns assuntos que já falamos no primeiro ponto, mas porque é assim mesmo a lição de hoje. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração de seus discípulos. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformaram-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Então, voltamos a falar, como eu disse, se Cristo só morresse, ele seria mais um líder de uma religião que viveu, pregou, ensinou, um grande profeta, mas que morreu. Deixou um legado de ensinamentos. Jesus não é isso. Jesus é o Deus eterno que encarnou, se tornou como um de nós, viveu nesta terra, pregou a verdade, como estudamos na lição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como vimos na lição passada, que Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, e, por causa disto, morreu na cruz. Esta era a missão dele, ele veio para morrer. Morreu pelos nossos pecados, mas como ele prometeu em João capítulo 10, ele não era ninguém que estava tomando a vida dele. Ele estava dando a vida dele e tornaria a tomá-la de volta. Jesus deixou claro que ele morreria, mas também deixou claro que ele ressuscitaria, ele venceria a morte.
E ao vencer a morte, ele abriria a condição de nós também um dia vencermos a morte. Vencemos a morte, pastor? Nós não vamos morrer? Já falei semana passada, só vou repetir para você. A morte física, meu irmão. A não ser que Cristo volte hoje, a qualquer momento que ele voltar, o dia que ele voltar, vai ver que estamos vivos nessa terra. E será muito glorioso e subirão para o Senhor. Mas, se nós morremos neste corpo, é a morte física, mas espiritualmente estamos vivos porque cremos que Jesus Cristo era o Salvador. E ele ressuscitando nos garantiu esta condição de um dia também ressuscitarmos. E aí ele fala, eles estavam na desesperança. Ah, pastor, puxa vida, Jesus pregou 3 anos, fez milagre, aqueles homens não conseguiram entender. Meu amado irmão, eu já disse semana passada, eu vou dizer, se eu estivesse lá, se você estivesse lá, nós seríamos iguais a ele, ou talvez até piores. Você imagina, eu vou assim parafrasear para você entender. A esperança que o Messias veria existia nesses homens. Existia em Maria, existia em Isabel, existia em Zacarias, existia em José. E posteriormente existia na família de Pedro e André, na família de Tiago, João. Aqueles homens estavam esperando o Messias, mas estavam fazendo as suas atividades. Como hoje nós estamos esperando que Jesus volte, mas nós continuamos estudando, trabalhando, pregando, fazendo tudo que a gente tem que fazer. Então o Messias aparece, se manifesta, eles entendem que ele é o Messias e começam a segui-lo. De um grande número de discípulos, Jesus escolhe 12, e esses chegam mais perto dele. Esses homens conviveram com Cristo de mais perto possível durante cerca de 2 anos e meio. E qual era a ideia deles? Que ainda estava colocada, como falamos em lições anteriores, como a ideia geral dos judeus. Virá um Messias, nos livrará do poderio romano e governará, Israel governará com ele. Jesus não era esse Messias, não era esta promessa do Pai, mas eles não tinham entendido ainda isso. Então, a partir deste momento que ele morre, ele cita até os 2 discípulos na caminho de Emaús. Eu vou até ler para você, que não vou ler o texto todo, eu comentei, mas não li. Lucas, como ele cita aqui, Lucas 24, a partir do 13, mas eu não vou comentar, eu não vou ler todo por causa do nosso horário, né? Eu passei muito tempo comentando o ponto 1. Vamos lá. Lucas 24, eu sei que você conhece a história, eu já falei um pouco, mas é interessante ver algumas coisas aqui. Lucas 24. Eu vou ler pontualmente, também nem ler na sequência, mas é só para você entender. Eram discípulos de Jesus, não eram dos apóstolos, mas eram discípulos, eram pessoas que estavam seguindo Jesus e creram nele. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome é Emaús. Iam conversando sobre o que aconteceu. E de repente, o meu Jesus se aproximou e ia com eles. E eles não reconheceram Jesus, porque, como diz o ponto seguinte, o aldeia está fechado. Ele pergunta, que palavra é essa trocar pelo caminho porque estás triste? Aí eles falaram, um era, diz até que era, cujo nome era Cleopas. Tu és peregrino de Jerusalém, não sabe as coisas que estão sucedidas? Ele falou, quais? Aí disseram que, olha a palavra, aí você vê a de esperança aqui. E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, foi um profeta. Jesus não veio para ser um dia, ser considerado um profeta. Ele era profeta, mas ele não veio apenas para ser considerado. Moisés foi um profeta, não vivia mais. Davi foi um profeta, não vivia mais. Samuel foi um profeta, não vivia mais. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés. Jesus era mais do que isso. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e crucificaram. Olha só, e nós esperamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, já hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda fala assim, é verdade que algumas mulheres nos manipularam, dizendo que foram de madrugada ao sepulcro e não acharam seu corpo. E tiveram visão dos anjos e diz que ele vive. E alguns que estavam de novo foram ao sepulcro, ou seja, Pedro e João, e assim como as mulheres haviam dito como ele vive. E aí Jesus, então, tem que falar para eles, honesto, tá de coração, e aí foi começando por Moisés, e toda a Escritura explicava o que achava. Esse era o sentimento que estava, não só nesses 2 discípulos, mas estava nos outros.
entendível. Então, quando Jesus aparece e se revela a ele, diz assim, os rostos deles transformaram-se. E o Cristo que venceu a morte renova a esperança e afasta a desesperança. Foi a deles e está registrado para ser a nossa. É aquele que serve o Senhor, mesmo nas situações mais difíceis da vida, tem que manter a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. A tristeza deu lugar à alegria, segundo a subdivisão. Quando se apresentou aos discípulos, ele trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheu seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. E eu vou ler um texto aqui que não está na lição, é um texto que eu uso muito quando eu vou dirigir a oração. Eu gosto muito desse texto, falo muito aqui, e não é o único, tá? Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 16 diz, regozijai-vos sempre. O versículo 18 diz, em tudo dai graça, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Há outro texto que eu uso muitas vezes também, que está em Romanos capítulo 12, o verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E sempre que eu leio esse texto, eu costumo dizer para os irmãos, você não se alegra porque você está está doente. Você não se alegra porque você está desempregado. Você não se alegra porque tem um problema na família ou por qualquer outra circunstância que está ruim ao teu redor. Você se alegra, a nossa alegria existe, porque não obstante todas essas situações poderem estar acontecendo ao nosso redor, nós sabemos que nós temos uma esperança em Cristo. A nossa alegria está em Cristo. Nossa alegria não está no dinheiro, na prosperidade, na saúde, em qualquer outra coisa. Oramos e pedimos e cremos em Deus, queremos que todas essas coisas aconteçam, mas tudo será com a sua vontade. Lá na oração do Pai Nosso, o Senhor disse, o pão nosso cada dia nos dá hoje. Então o que precisamos é a presença de Cristo na nossa vida com o pão nosso de cada dia. Se o Senhor fizer que a gente prospere financeiramente, porque a verdadeira prosperidade do crente não é ter dinheiro, a verdadeira prosperidade do crente é ter comunhão com Cristo, entender a vontade do Senhor e compreender, mesmo nos momentos mais difíceis. Isso você vai ver na vida de cada homem de Deus e mulher de Deus que está na Bíblia Sagrada. Que tiveram, alguns deles, financeiramente, muito bem. Abraão era um homem riquíssimo, mas você vai ver quantos percalços Abraão passou, quantas dificuldades ele enfrentou. Davi também era um rei, ele realmente era bastante rico, e você vai ver quantos percalços também ele passou na vida, não obstante serem homens de fé, serem homens que criam verdadeiramente no Senhor. Então, o que diz aqui? Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo a situação mais difícil conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Entendeu? Está passando por momentos difíceis, mas você se alegra. Por que você se alegra? Você se alegra porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está do teu lado. Vamos para a última subdivisão do ponto 2, esperança e alegria. Volta a se falar o mesmo assunto, mas é importante. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto à fé e do amor. Então vamos aqui ver se a esperança é importante ou não. Paulo, em 1 Coríntios, está dando uma aula para eles sobre os dons espirituais, tanto no capítulo 12 como no 14, mas no meio, entre os dois capítulos, ele dá uma lição sobre o amor. Então, ele fala aqui no capítulo de no versículo de número 13, aqui que ele cita, né? 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. Então, a fé não é importante, mas lógico, sem fé é impossível agradar a Deus.
O amor é importante. Os dois maiores mandamentos da Bíblia são amar o teu próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aqui ele está colocando em igual patamar a esperança. Se você perder a esperança, e não, volto a dizer, não é esperança num partido político, num sistema de governo, uma esperança que você amanhã vai ficar milionário, ou qualquer coisa desse tipo que esteja ligado a esta terra. Eu estou falando da esperança de galgar o reino celestial, de estar em comunhão com o Senhor. Então, você precisa ter essa esperança. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Pastor, alegria? Vamos lá. Gálatas, pastor, eu conheço. Tá, meu irmão, mas é sempre bom a gente ler e ficar gravado na tua mente. Vamos lá. Fruto do Espírito, não são frutos não, hein? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Então, aqui tem amor, aqui tem gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gozo aqui é a alegria a qual ele está dizendo. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estamos presentes na manifestação de Jesus e seu discípulo. Portanto, se cremos que Cristo venceu a morte, essas duas virtudes devem ser evidentes na nossa vida com Ele. Volto a dizer, a nossa esperança, lógico, você tem que crer que Jesus pode te curar de uma enfermidade difícil. Temos orado por muitos irmãos que estão passando enfermidades complexas. Não vou citar aqui nenhum, mas temos orado. Eu e os irmãos da igreja. Há até uma cestinha de oração que está repleta de nome de pessoas a qual manifestam e pedem oração à igreja. Então, temos orado. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Fé. Cremos nisso. Ok? Cremos aqui. Mas aqui ele diz, se cremos que ele venceu a morte, e nós cremos que ele venceu a morte, ele está vivo, ele ressuscitou, as duas virtudes que temos é a esperança que ele voltará para arrebatar a sua igreja. Então, mesmo que estejamos passando por um momento difícil aqui na vida, nessa terra, ou até que esse momento se perpetue como se perpetuou com Lázaro, e não o Lázaro, irmão de Maria e Marta. É o Lázaro a qual Jesus contou aquela história de Rico e Lázaro. Rico esteve com todas as bênçãos materiais nessa vida e Lázaro comia das migalhas. Mas Lázaro era temente a Deus e foi para o seio de Abraão. Essa é a esperança que temos que ter. Um dia vamos para estar na presença do Senhor. E alegria. Alegria porque não estamos só. A última promessa que o Senhor fez nessa terra foi eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, elas têm que ser evidentes. Pastor, o crente não vai ter tristeza mesmo, mas, irmão, o crente vai chorar em momento difícil, perder um parente, às vezes está passando por um momento difícil, mas logo a seguir ele vai à Bíblia Sagrada, ele lê a palavra, e isso eu dou um conselho para você. Eu tenho aconselhado algumas pessoas, às vezes, que falam comigo. Salmo 30, versículo 5, o choro, na parte final, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Salmo 46, versículo 1. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E assim vai, meu amado irmão, textos e textos da Bíblia Sagrada que prometem para nós a esperança, a fé e a alegria. Vamos para o ponto 3. A aparição de Jesus, convicção fortalecida. Eu vou beber um pouquinho de água aqui, porque a minha garganta está um pouco seca. As dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João 20, 25. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Então veja, meu amado irmão, normalmente, hoje o mundo fala assim,
se a gente fosse fazer uma palavra cruzada lá, um jogo de resposta. O apóstolo, discípulo, descrente. 4 letras, começa com T, é Tomé. Mas veja bem, meu amado irmão, não querendo defender Tomé ou dizer que Tomé estava certo, quiçá fora que Tomé tivesse acreditado nos seus amigos, mas nós entendemos toda aquela situação. Por quê? Porque Jesus aparece a 10, e a primeira coisa que ele faz é mostrar as marcas na sua mão e no seu lado. Tomé não estava. A crítica que eu posso fazer a Tomé, e faço a todos aqueles que, estando com saúde, não tendo um problema sério para resolver, não estando escalado no trabalho, enfim, alguma coisa que impeça de estar nas reuniões, nos cultos na igreja, e não vai apenas porque hoje eu não estou a fim de ver, hoje eu não vou no culto para ver o jogo do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, para ver o final da novela, para me distrair com a série, aí maratonar uma série na televisão, esses eu acho que complica, porque alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, e é lá que Deus fala conosco, a não ser que você, ficando em casa por um motivo, passe aquele momento do culto, nós já não deve fazer isso, mas se ficar, está cansado, fique lendo a Bíblia, fique ouvindo louvor e tal. Mas não vamos entrar nesse episódio. Então, a minha crítica a Tomé é que ele não estava naquele dia. A Bíblia não diz por quê. Mas não estava. E aí, quando ele chega, os discípulos falam, eu quero ver também. Vocês viram? Eu quero ver também. E o que é importante nele é que quando Jesus chega, Jesus vai direto a Tomé, mostra o que ele pediu para que visse, e ele diz, Senhor meu e Deus meu. E aí Tomé, Senhor diz, porque vistes, creste, bem-aventurados que não viram crer. Ele está falando de nós, porque eu não vi as marcas na mão de Jesus, nem do seu lado, mas eu creio, porque a Bíblia nos diz, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, o que ela está registrada é verdade, eu creio no Evangelho de São João, eu creio no Senhor, pela sua palavra, e creio que ele morreu e ele ressuscitou ao 3º dia. Então, Tomé, a partir dali, não manifestou mais dúvida. Diz a história, não é a Bíblia, que ele foi missionário na Índia e ali morreu martirizado. Então, ele creu. Ele viu e creu. Bem-aventurados que não viram, creram. Mas ele, naquele momento ali, ele teve essa oportunidade, o Senhor o concedeu de ver esta parte. Então, Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida dos seus discípulos, reforçando assim a fé deles e também a nossa fé. Então, continuando, como ele falou aqui nas dúvidas dissipadas, ele agora vai falar 2 pontos. Fortalecimento da fé e depois, para terminar a lição e o trimestre, fortalecimento da esperança. Fortalecimento da fé. Anteriormente, cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. No versículo 28, capítulo 20. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar com uma forma de rebeldia provocada pela idolatria romana. Aqui em Romanos 1, que eu vou ler aqui para você agora, 21 e 23, você vai ver como é a rebeldia humana contra as palavras do Senhor. Então vamos lá. Romanos, capítulo 1, 21 a 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se escureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, nós vamos ver aqui, depois vamos comentar, nós vamos comentar agora, que é o ponto pequeno, Então, vamos começar pelo final. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar com uma forma de rebeldia provocada pela dele. Ele fala aqui dos 7 agnósticos que se transformaram em cristãos. A rebeldia do homem é isso. Ele não consegue acreditar que existe um Deus que criou o céu e a terra, muitas vezes crê numa imagem. Como diz aqui no final, parece réptil, parece isso, parece aquilo. Ou então, já disse algumas vezes, meu amado irmão, e volto a dizer,
e não é uma frase minha, eu também já ouvi isso antes, mas também creio da mesma maneira. Para o sujeito ser ateu, ele precisa ter mais fé do que eu, que creio no Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto nelas há, creio na Trindade, creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, creio que Jesus Cristo é o Salvador, é o Deus que encarnou, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que voltará para buscar a sua igreja. Por quê? Porque, por exemplo, o Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então nós olhamos para tudo que há e não podemos achar que isso veio do nada, veio de uma explosão, veio de um inseto que virou a ameba, que virou não sei o que virou o homem. Porque até isso, a teoria continua sendo teoria até hoje de Darwin. Ela não chega a ter uma conclusão porque é uma teoria. Ele achou que isso era, alguns por rebeldia a Deus, pegaram essa teoria como se fosse uma verdade, porque continua sendo uma teoria, e não, porque não querem crer na palavra do Deus Criador do céu e da terra. Então, Tomé, que antes era um cético, agora diz: Senhor meu e Deus meu. Eu gostaria de até comentar algo aqui nesse sentido. Isso reporta-se lá à lição sobre a apologética do trimestre passado. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Chamou Jesus de Deus. Ou Tomé era um idólatra, ou Tomé era um herege, ou Tomé era um servo verdadeiro. Se Tomé fosse um herege e estivesse falando heresia, porque o único Deus é o Jeová do Antigo Testamento, Jesus Cristo não o repreendeu. Então há algo estranho nisto. Por que Jesus Cristo não o repreendeu? Porque Jesus Cristo afirmou várias vezes, se não diretamente, mas de forma indireta, que ele era Deus. Eu sou, como estudamos aí nesse trimestre do Evangelho de São João. Então, sou o pão da vida, sou a ressurreição da vida, eu sou a videira verdadeira, e assim por diante. Você sou o caminho, a verdade e a vida, enfim, tudo o que ele afirmou. Então ele disse, e Tomé cria nisto e creu, porque agora viu as marcas do Senhor Jesus Cristo. Então, a fé dele foi fortalecida e também a nossa fé é fortalecida. E agora, por final, último subdivisão do ponto 3 desta lição e deste trimestre, segundo trimestre do ano de 2025. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado, baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo, como está em Atos 24, 15 e 1 Coríntios 15, do 12 ao 14. Então vamos ler aqui. Paulo pregava isso mesmo, pastor? Então vamos ler aqui Atos 24, para ver o que Paulo disse aqui neste texto. Vamos lá. Se eu não me engano, esse texto aqui é quando ele estava preso, perante Félix. Vamos ver aqui. Ele diz, tendo esperança em Deus, como este mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então, Paulo cria nisto. Em 1 Coríntios, que é o capítulo da ressurreição, capítulo 15, vamos lá, nós já citamos ele algumas vezes, já lemos alguma parte, vamos ler aqui do 12 ao 14, mais uma vez, para que você entenda. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dos mortos, como diz algum entre vós que não há ressurreição de mortos, veja o que aconteceu em Corinto. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também a nossa fé. Assim Paulo ensinava e defendia essa verdade no seu ministério. 1 Tessalonicenses 4,14 já lemos. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo serve como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram da glorificação dos nossos corpos. Logicamente, ele está falando no final aqui, se quando Cristo voltar, nós já estivermos vivos. Ele tem que falar realmente no presente, porque Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse, nós os que estivermos vivos, e Paulo não está vivo mais, ele estava falando aos Coríntios, então ele falava do presente, nós os que estivermos vivos, ou seja, quem estiver vivo, porque a igreja primitiva, ela vivia como se Jesus fosse voltar no momento seguinte, ela não vivia como se Jesus fosse voltar daqui a milhões de anos,
como muitos crentes hoje, no século XXI, vivem. Jesus vai demorar a voltar, vai demorar muito. Agora que os sinais estão aí. Guerra de Israel com o Irã é um sinal. E tantas outras coisas estão acontecendo nos nossos tempos. Mas vamos falar aqui dessa parte final. A ressurreição dele nos dá a esperança que também vamos ressuscitar. E vimos aqui que ele ressuscitou em corpo. Tinha marca nas suas mãos e no seu lado. Nós vamos ressuscitar em corpo. Nesse corpo, pastor, vamos ter carne? Vamos subir para o céu, continuar torcendo para o Flamengo, para o Vasco, não sei o que lá. Não. É corpo glorioso. Não é este corpo, não é dessa maneira como vivemos aqui, sujeitos ao pecado. É algo totalmente diferente, maravilhoso. Nós vamos estar para sempre com o Senhor, louvando e glorificando e exaltando o seu santo e bendito nome. Essa é a esperança da igreja. Por isso, nós voltamos para o título da lição. Qual é o título da lição? Renovação da esperança. E ela termina com o fortalecimento da esperança. Mas daqueles que aceitaram a Cristo como único e eterno Salvador da sua vida e permanecem na sua presença. Vamos para a conclusão desta lição e do trimestre. Durante esse trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. Então, lembrando só aos irmãos que quando João escreveu o Evangelho, já no final do primeiro século, ele era o único apóstolo de Cristo que ainda estava vivo, todos os outros já tinham sido mortos. Ele estava lá no final, velho. Ele escreveu para combater heresias, gnosticismos e outras que negavam várias verdades do Evangelho. Então, esse Evangelho mostrando desde o primeiro versículo. No princípio é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. Eu e o Pai somos um. Mas então não tem uma pessoa, outra pessoa. Jesus orava ao Pai. Então, nós vimos no batismo, Jesus sendo batizado, o Espírito descendo em forma corpórea de pomba, e o Pai falando do céu. Mas igual a Ele, é Deus em sua essência. Jesus é Deus. Aprendemos isso. O Criador de tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada com efeito se fez, e por conseguinte a fonte da salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu o seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao creres tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo, está em 20 e 31. Não preciso de mais nada. Eu preciso só de crer neste livro e no que ele está escrito na palavra de Deus. Como eu disse, estamos terminando esse trimestre e, se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos aqui com o novo trimestre, terceiro trimestre. O estudo é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Deus possa abençoar todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, na paz do Senhor Jesus.